Segundo, o amor do mundo faz os homens perseguidores de Jesus Cristo. Ai do mundo por causa dos escândalos. Evangelho de São Mateus capítulo 18, versículo 7. Jesus Cristo afirma que muitas almas se precipitam no inferno em razão dos escândalos. Mas será possível viver no mundo sem encontrar escândalos? Não, isso é impossível. Diz São Paulo na primeira epístola aos Coríntios capítulo 5, versículo 10. Se quiséssemos não encontrar escândalos, deveríamos sair deste mundo. O que podemos, porém, é evitar a convivência com homens de proceder escandaloso. Por isso, acrescenta o apóstolo, eu vos escrevi que não tivesses comércio com um tal, nem comer deveis. Portanto, devemos nos abster de familiaridade com tais homens, pois, se a eles estivermos unidos por amizade íntima, nos será muito difícil mais tarde protestar contra seus maus hábitos e perversos conselhos. Assim, por respeito humano e para não contrariá-los, imitaremos seus exemplos e perderemos a amizade de Deus. Os amigos do mundo se gloriam de sua perversidade. Eles se alegram quando praticam o mal. Diz o sábio no livro dos Provérbios, capítulo 2, versículo 14. Mas o que é ainda pior é que procuram companheiros e zombam de todos que vivem como verdadeiros cristãos e querem evitar as ocasiões perigosas de ofender a Deus. Este é um pecado que desagrada somente a Deus e que Ele, de modo particular, nos proíbe, dizendo: não desprezes um homem que se aparta do pecado, nem o injuries. Eclesiástico capítulo 8, versículo 6. Não procures, por teus vitupérios e zombarias, demovê-lo do seu caminho, pois diz o Senhor que decretou castigos especiais, neste e no outro mundo, aos que zombam dos bons. Para os irrisores estão preparados juízos e tormentos para os corpos dos insensatos. Provérbios capítulo 19, versículo 29. De fato, nefanda é a perversidade dos que, não contentes em ofender a Deus, procuram também induzir outros a isso. Infelizmente, muitas vezes conseguem o seu intento abominável, pois existem muitas almas vis e covardes que, para não serem escarnecidas, abandonam a virtude e se entregam a uma vida desregrada. São Agostinho se queixa disso depois de sua conversão, confessando que se envergonhava, no tempo em que vivia com os sequazes de Satanás, de não ser tão ímpio e impudente como eles. Eu me envergonhava de ser honesto. Confissões, livro 2, capítulo 9. Quantos não há que temem que dele se diga: é um santo. Veja-o santo. Dá-me um pedaço de teu hábito como relíquia. Seria melhor que fosses para o deserto. Por que não entras para um convento? Quantos não há que, para não ouvirem tais caçoadas de seus perversos amigos, imitam suas aberrações? Quantos não há que, ao serem injuriados, procuram vingar-se, não só por ira, mas por respeito humano, para não parecerem covardes? Quantos não deixam de retirar, como deviam, uma afirmativa escandalosa que lhes escapou na conversa, só para não perderem a estima dos outros? Quantos, finalmente, não vendem ao demônio suas almas para não perderem as boas graças de um amigo, imitando a Pôncio Pilatos, que, para não perder a amizade do imperador, condenou Jesus Cristo à morte? E, contudo, se quisermos ser felizes, devemos vencer o respeito humano e suportar a pequena vergonha provinda da zombaria dos inimigos da cruz de Jesus Cristo, pois há uma confusão que traz consigo o pecado e uma confusão que traz glória e gozo. Eclesiástico capítulo 4, versículo 25. Se não quisermos suportar com paciência aquela confusão, ela nos lançará no abismo do pecado. Se a sufocarmos por amor de Deus, nos trará suas graças e uma grande glória lá no céu. Como é louvável envergonhar-se por causa do mal, diz São Gregório, também é reprovável confundir-se por causa do bem. Talvez digas: não faço ninguém sofrer, procuro só a salvação de minha alma. E por quê, então, ser perseguido? Ora, porque é regra que todo aquele que serve a Deus seja perseguido. Os ímpios abominam os que andam pela via reta. Provérbios capítulo 29, versículo 27.
Os que levam uma vida perversa não podem ver que outros vivam santamente, porque a conduta destes é uma reprovação perene de seu perverso proceder, e dizem, por isso, demos cabo do justo, porque ele nos é inútil e contrário às nossas obras e vitupera nossos pecados contra a lei. Sabedoria capítulo 2, versículo 12. O soberbo, que procura vingar a mínima ofensa, deseja que todos se vinguem pelas ofensas recebidas. O avarento, que se apodera injustamente de bens alheios, deseja que todos façam o mesmo. O beberrão, que todos procedam como ele. O impudico, que se gaba de suas impudências e não sabe conversar sem tocar em coisas sujas, gostaria que todos agissem e falassem como ele. E quem assim não procede é acoimado por eles de traidor, de inculto, de pessoa trivial e insociável, sem sentimento de honra, sem educação, o que não é para admirar, pois, sendo eles deste mundo, não conhecem senão a linguagem deste mundo. Pobres cegos, o pecado cegou-os, e por isso falam dessa maneira. Cogitam estas coisas e erram, pois cegou-os a sua malícia. Sabedoria capítulo 2, versículo 21. Mas, repito com São Paulo, não há outro remédio, e todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo hão de sofrer perseguições. Segunda Epístola a Timóteo capítulo 3, versículo 12. Todos os santos foram perseguidos. Dizes, não faço mal a ninguém, porque não me deixam em paz. Que mal fizeram os santos, os mártires especialmente? Eles, abrasados no amor divino, amavam a todos e procuravam fazer bem a todos. E como os tratou o mundo? Foram atormentados de todos os modos possíveis. Seus corpos foram dilacerados com dentes de ferro, foram queimados com ferro em brasa e finalmente, trucidados com incrível crueldade. E Jesus Cristo, o Santo dos Santos, a quem ofendeu, a todos consolava, a todos curava. Saía dele uma virtude que curava a todos. Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículo 19. E como tratou o mundo? Perseguiu-o até a morte ignominiosa e dolorosa da cruz. E a causa dessa perseguição, as máximas de Jesus Cristo, inteiramente opostas às do mundo. O que aprecia o mundo, Jesus reputa loucura. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 19. E o que Jesus preza, o mundo julga estultícia, a saber, cruzes, enfermidades, desprezo e confusão. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. São Cipriano pergunta como pode ser tido por cristão aquele que teme ser por tal considerado. Se somos cristãos, mostremo-nos tais não só no nome, mas também no proceder, pois, se nos envergonharmos de Jesus Cristo, ele também se envergonhará de nós e não nos colocará à sua direita no dia do juízo. Ouçamos suas palavras. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então dirá, de mim te envergonhaste na terra, e agora sou eu que me envergonho de ter-te junto a mim no céu. Afasta-te, maldito, retira-te para o inferno, para a companhia dos que contigo se envergonharam de mim. Notemos a expressão, quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, pois já alguns receiam renunciar a Jesus Cristo, diz São Agostinho, mas não temem renunciar às suas máximas. Mas, replicarás, se eu disser que isto ou aquilo não se pode fazer com boa consciência, meus amigos zombarão de mim e me chamarão de beato. A isso responde São João Crisóstomo, não queres então ser zombado por um companheiro, mas odiado por Jesus Cristo. Homilia 41 sobre os Atos dos Apóstolos. O apóstolo, que se gloriava de ser discípulo de Jesus, dizia, o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Como estou crucificado aos olhos do mundo, isto é, já que sou um objeto de zombaria e ultraje, assim também o mundo me é um objeto de horror e abominação.
Estejamos convencidos desta verdade. Ou calcaremos aos pés o mundo, ou o mundo calcará a nossa alma. Quem ama a Deus e deseja ser feliz deve desprezar o mundo e todas as considerações humanas. E para isso todos devem empregar forças. Santa Maria Madalena teve de empregar grandes forças para vencer o respeito humano, as murmurações e zombarias do mundo, quando, em um banquete concorridíssimo, lançou-se aos pés do Senhor, lavando-os com suas lágrimas e enxugando-os com seus cabelos. Mas com isso, tornou-se uma grande santa e alcançou o perdão do Senhor, que exaltou seu grande amor, dizendo: muitos pecados lhe são perdoados, porque amou muito. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 47. Levando um dia São Francisco de Borja um prato de caldo aos presos, encontrou-se com seu filho, que passava com brilhante equipagem. O santo ficou um tanto envergonhado em mostrar o que levava debaixo do manto. Que fez então para vencer esse respeito humano? Tomou o prato, colocou-o na cabeça e assim zombou do mundo. Quando Jesus Cristo, nosso chefe e nosso mestre, pendia da cruz, os soldados escarneciam dele, dizendo: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes diziam: salvou a outros, mas a si mesmo não pode salvar. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 42 a 43. Ele, porém, não quis descer da cruz, terminando assim sua vida e conseguindo a vitória sobre o mundo. Agradeço-vos, meu Deus, por ser achado digno de ser odiado pelo mundo, escreveu São Jerônimo. E ele tem razão, pois Jesus reputa por felizes seus discípulos quando forem odiados pelo mundo. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem. Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 22. Consolemo-nos, pois, se os mundanos nos amaldiçoarem e repreenderem, visto que então o Senhor nos louvará e abençoará. Eles amaldiçoarão e vós abençoareis. Salmo 108, versículo 28. Não nos daremos por satisfeitos se o Senhor nos louvar, assim como a Rainha dos céus, os anjos e santos, e todos os homens sensatos. Deixemos, portanto, os mundanos dizerem o que quiserem e cuidemos unicamente em agradar a Deus, que tanto mais nos recompensará no outro mundo quanto mais nos esforçarmos aqui em desprezar as contradições dos homens. Cada um deve se figurar só no mundo com Deus, como se ninguém mais existisse. Se os mais escarnecem de nós, devemos recomendar a Deus esses pobres cegos que se lançam na perdição. Quanto a nós, agradeçamos a Deus por nos ter feito brilhar aquela luz que negou a esses infelizes e continuemos pacificamente o nosso caminho. Tudo se deve superar para tudo se alcançar. Terceiro, o amor do mundo torna os homens infelizes. Que é propriamente este mundo? Um campo cheio de espinhos, lágrimas e dores. O mundo promete grandes recompensas a seus sequazes, divertimentos, alegrias e paz. Tudo, porém, se reduz à ilusão, amargura e vaidade. As riquezas, honras e prazeres mundanos transformam-se finalmente em tormentos e aflições. E queira Deus que não se eternize para muitos amigos do mundo essa aflição, pois são inúmeros, grandes e inevitáveis os perigos de perder a Deus, a alma e o céu no meio do mundo. Os bens deste mundo não podem saciar o nosso coração. Os animais, que foram criados para a terra, contentam-se com o terrestre, mas o homem, que foi criado para Deus, só em Deus pode achar sua satisfação. E o que nos ensina a experiência, pois, se os bens terrenos tornassem felizes os homens, seriam certamente felizes os príncipes deste mundo, que possuem abundância de dinheiro, honras e alegrias. E o que vemos? Eles vivem mais descontentes e incomodados que os outros homens, pois onde há maior riqueza e dignidade, reina também maior temor, amargura e inquietação. Entrou uma vez o imperador Teodósio na cela de um eremita. Depois de curta conversação, disse-lhe o imperador: sabes, meu pai, quem sou eu? Eu sou o imperador Teodósio.
Feliz de ti, que aqui vives longe das penas do mundo. Sou um grande senhor da terra, sou imperador. Contudo, meu pai, não tenho um dia em que possa comer sossegado. Como poderia, realmente, o mundo dar a paz, sendo um lugar de ilusão, cheio de invejas, temor e inquietação? É verdade que ele oferece algumas miseráveis alegrias, as quais, contudo, mais afligem a alma que a saciam, satisfazendo por alguns instantes os sentidos, mas cravando no coração 1000 espinhos de amargura. Daqui provém que os grandes sábios do mundo tanto têm de sofrer, visto que, quanto maior for sua grandeza, tanto mais tédio e temor sentirão. O mundo, pois, não é um lugar de alegrias, antes de inquietações e tormentos, já que nele reinam as paixões da ambição, da avareza, da sensualidade, e não se pode gozar de seus bens à medida e na forma que se deseja. Não contentam também o nosso coração, antes o amargurando imensamente a posse de seus bens. Por meio de tais considerações, São Inácio conseguiu ganhar muitas almas para Deus, especialmente a bela alma de São Francisco Xavier, que se ocupava então em Paris com projetos de todo mundanos. Francisco, disse-lhe uma vez o santo, pondera que o mundo é um traidor que muito promete e nada cumpre. E mesmo que te desse o que te promete, nunca saciaria o teu coração. E, concedido que te saciasse, por quanto tempo gozarás disso? Talvez além de tua vida. E o que levarás contigo para a eternidade? Já levou, talvez, um rico uma única moeda ou criado para sua comodidade? Que rei levou consigo um único fio de púrpura? Essas palavras causaram tal impressão em Francisco que, abandonando o mundo, seguiu a São Inácio e se fez santo. Uma felicidade inteiramente isenta de cuidados não pode existir aqui na terra e só a encontraremos na vida futura. Neste mundo, que é o lugar de merecer e, por conseguinte, do padecimento, só viverá contente o que suportar tudo com paciência. Assim vivem os santos, que gozam de tanto maior paz e tranquilidade quanto menos bens terrestres possuem e maior paciência demonstram nas tribulações da vida presente. Mas, para que o homem possa ser feliz nesta vida, deve também saber em que consiste a felicidade. Está fora de dúvida que, mesmo a nossa felicidade natural, não consiste em prazeres corporais, mas na paz da alma. Esta só se alcança quando o coração se desprende dos vícios e afetos desordenados. Uma tal tranquilidade da alma é o fruto da conformidade de nossos desejos com as nossas boas ações. Se os humores de nosso corpo estão convenientemente disseminados, acha-se ele são e forte. Faltando-lhe isso, está doente e fraco. O mesmo dá-se com nossa alma. Deixando-se dominar por um vício ou paixão e assim decompor-se, nem terá nem poderá encontrar verdadeira paz. Para se gozar dessa verdadeira paz, devemos conservar, pelo exercício das virtudes cristãs, nossa alma em conformidade com Deus, com o próximo e conosco mesmos, com Deus, pela caridade e obediência a seus preceitos, com o próximo, pela caridade fraterna e mansidão, conosco mesmos, pela mortificação de nossas paixões e abnegação do amor próprio. Portanto, devemos nos desligar das máximas do mundo que corrompem o espírito e a vontade, e nos imbuir de princípios santos que nos conduzam diretamente a Deus. Assim, na medida que praticarmos essas virtudes, seremos mais ou então menos felizes aqui na terra. Estejamos convencidos de que, sem a virtude, não pode haver nem mesmo verdadeira paz. Muito mais feliz é um pobre virtuoso do que tantos ricos e grandes da terra que, no meio de sua grandeza, são continuamente atormentados por inúmeros e irrealizáveis desejos e inevitáveis contrariedades. A experiência prova até a evidência que todo aquele que vive santamente em qualquer estado de vida é feliz, ao passo que quem leva a vida ociosa não encontra felicidade nem nas riquezas, nem nas honras terrenas. Todos os que vivem na desgraça de Deus já na terra têm de sofrer o inferno, pois o prazer do pecado é um prazer envenenado, que deixa sempre um sabor amargo. Além disso, dura apenas alguns momentos, ao passo que os tormentos e remorsos não cessam mais.
É engano querer achar a felicidade na satisfação das paixões. Quanto mais procuramos satisfazê-las, tanto maiores se tornam nossos tormentos. Que tormentos não sente um ambicioso ao não poder alcançar as honras, os cargos e dignidades a que aspira? E mesmo que os alcance, desejará subir mais alto e, não o conseguindo, ficará inconsolável. Que tormento não experimenta ao ver que algum outro, que a seus olhos lhe é inferior, lhe é preferido? O nosso natural orgulho leva-nos a crer que somos superiores aos outros. Um bom cristão, pelo contrário, não se inquieta vendo-se posposto aos outros, ainda que esteja certo de que isso é injusto, consolando-se com o pensamento na vontade de Deus. Que martírio não suporta um avarento no meio de suas riquezas, já pelo temor de as perder, já pela perda mesma. Ora porque o lucro é menor do que o esperado, ora porque não pode receber o que emprestou. O homem probo, porém, contenta-se com o pouco que tem e vive satisfeito. Que horrores não sofre um vingador, desejando vingar-se e não o podendo. E se, para sua maior infelicidade, consegue o seu intento, essa inquietação aumenta em vez de terminar. O temor da justiça humana, a perseguição dos parentes da vítima, as dificuldades da fuga não lhe deixam um momento de sossego. Que tormentos não tem de sofrer um libertino em consequência de seus amores criminosos? Que suspeitas, que ciúmes, que amarguras, se não é correspondido, ou se não há possibilidade de realizar seus intentos. E mesmo que o caminho esteja livre, como poderá impedir que os remorsos e o temor da vingança divina lhe dilacerem o coração? Todos os bens e alegrias do mundo, portanto, não podem tornar feliz o coração do homem. Quem, pois, o poderá contentar? Deus, regozija-te no Senhor, e Ele te dará o que pede teu coração. Salmo 36, versículo 4. O coração do homem suspira continuamente por um bem que o satisfaça. Ainda que nade em riquezas, honras e prazeres, não encontrará nesses bens finitos seu contentamento, já que foi criado para um bem infinito. Encontrando Deus e unindo-se a Ele, sentir-se-á então plenamente feliz e não desejará mais nada. Coloca no Senhor teu prazer, e Ele te dará o que deseja teu coração. Enquanto Santo Agostinho corria atrás dos prazeres dos sentidos, não achou a paz. Tendo-se dado, porém, a Deus, encontrou o que procurava. Inquieto, Senhor, está o nosso coração até que descanse em vós. Ó meu Deus, agora reconheço que tudo é vaidade e aflição de espírito e que só vós sois a verdadeira paz da alma. Tudo acarreta tribulação, só vós trazeis a paz. Confissões, livro 6, capítulo 16. Ensinado pela própria experiência, escreve: que procuras, ó homem, prendendo-te a tantos bens? Procura o único bem que em si encerra todos os outros bens. Manual, capítulo 35. Achando-se o rei Davi em pecado, não deixava de ir à caça, de banquetear-se e tomar parte em todos os divertimentos. Mas os banquetes, os bosques e as criaturas todas, em que buscava seu prazer, lhe perguntavam: Davi, queres tornar-te feliz por meio de nós? Não, não estamos em estado de te contentar. Onde está teu Deus? Procura teu Deus. Só Ele poderá contentar-te. Por isso, no meio de suas alegrias, não fazia outra coisa que chorar. Minhas lágrimas foram minha comida dia e noite, enquanto se me dizia continuamente: onde está teu Deus? Salmos 41, versículo 4.